o que se entende por depressão, o que é, por que ela surge, quais são as classificações de suas causas, mas vamos com calma. Imagine você aqui, que muitas pessoas às vezes têm um sintoma leve da depressão e nem têm conhecimento disso. Hoje a depressão é considerada aí uma doença crônica até, tá bom? Mas quais são as causas? Primeiro vamos conceitualizar para você o que é depressão. Então, segue uma imagem agora para vocês e vamos ler juntos esse conceito de depressão, tá bom? Então a depressão está no CID-10, no F33, é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Assim, é essencial diagnosticar a doença e iniciar o acompanhamento médico. A OMS define depressão como um transtorno mental caracterizado por uma tristeza, mas é uma tristeza profunda. Aqui eu abro aspas para você, querido aluno. Tristeza profunda. Mais à frente vamos diferenciar depressão e tristeza. Perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa, baixa autoestima, além de distúrbio do sono e apetite. O quadro também costuma trazer sensação de cansaço e falta de concentração. A doença pode ser de longa duração ou recorrente. Na forma mais grave, pode levar ao suicídio. Casos de depressão leve podem ser tratadas sem medicamentos e com terapia, mas na forma moderada ou grave pode haver a indicação de medicação. Quanto mais cedo se reconhece os sintomas e se começa o tratamento, melhores são os resultados. Muito bem, volte aqui. É isso aí, querido aluno. A depressão, nesse estado grave, por isso que eu falei na apresentação do curso, ela precisa de uma técnica de intervenção muito emergente, muito urgente, de uma forma bem rápida. Porque se a pessoa está tomando medicação e ela já está num processo de ideação suicida, você precisa fazer uma intervenção muito rápida, que nós, assim, mais à frente do curso, nós vamos falar como fazer. São técnicas específicas. Mas então, como que surge a depressão? Ela é um fator hoje biopsicossocial. O que significa isso? Então, você está aí tentando aí identificar o que é esse bio. São fatores que tem como efeito o ambiente que o sujeito vive. Imagine uma criança que vive num lar onde o pai tem problemas com bebida, ou até mesmo a mãe vive num ambiente de prostituição. Eu estou colocando um ambiente bem disfuncional, né? Mas para você entender, aquela criança que cresce naquele ambiente disfuncional, de muita briga, o pai que bate na mãe, que bebe, a mãe que tem que se prostituir para trazer alimento para casa, o pai que bebe, que bate, aquela situação toda, ela vendo toda hora a polícia na porta dela, ela vai crescendo de uma forma disfuncional no conceito social. E num ambiente desse, se o pai ou a mãe não favorece a construção da autoestima, essa criança quando cresce, ela tem uma propensão maior a ter uma baixa autoestima e dificuldades de lidar com as frustrações diárias da vida. Então esse seria um fator de desenvolvimento psicológico. Há outros fatores. Vamos supor que mesmo você dentro de uma família, que você cresceu bem estruturada, condições financeiras que proporcionaram a você a melhor educação, os melhores cursos. Na adolescência você fez karatê, judô, praticou esporte, jogou tênis, fez natação, fez aulas de inglês, francês, espanhol. Você teve toda uma estrutura econômica que proporcionou a você uma adolescência, uma infância muito saudável. Pais muito amorosos, incríveis, que lhe trouxeram condições morais. E aí, essa pessoa também pode ter depressão? Claro que sim. Imagina que então ela vai para o mercado de trabalho, que hoje nós temos também a Burnout, que é mais um curso que você encontra aqui para fazer e tratar com a hipnose a síndrome de burnout. Então você imagina que então no ambiente de trabalho, essa pessoa está lá, ela é frustrada no trabalho, não é encorajada, o serviço dela nunca está bem, ela encontra um ambiente de trabalho hostil, pejorativo ao seu ego, à sua autoestima,
sempre numa competitividade ao qual ela nunca alcança um resultado satisfatório para o seu encarregado, para o seu chefe, patrão, enfim. E aí? Então só no ambiente de trabalho ele já está minando, e isso dia a dia, paulatinamente, passa-se os anos, vai desconstruindo todo aquele equilíbrio egóico, todo aquele equilíbrio do eu, do ego que o sujeito tinha sobre si mesmo, aquele seu autoconceito, aquela sua autoimagem, vai sendo desconstruída no ambiente de trabalho deles. Vamos supor então, saindo do ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, em seus relacionamentos. Conhece uma pessoa, começa a relacionar, tem traição, tem diversos problemas, e aí a pessoa trai, machuca ele emocionalmente, aí ele conhece outra pessoa, se repete a situação, conhece outra pessoa, recorre, começa a virar aquele famoso dedo podre para relacionamento. Isso também vai frustrando, vai causando sensações de emboltamento afetivo, e a pessoa também começa a apresentar sintomas leves de depressão por se sentir incapaz de ter um relacionamento, de ser melhor dos seus pais. Então, por essa comparação, ela vai adquirindo uma desconstrução também egóica. Olha que interessante. Também no ambiente de amigos que dão sacanagem, pegam dinheiro emprestado, ou agridem, ou toda aquela construção do ambiente. Só que isso não se constrói rapidamente. Há fatores que vão crescendo, é o acúmulo disso. É como se a depressão fosse um copo vazio, e ao decorrer da vida esse copo vai enchendo com essas frustrações, com essas decepções, e a pessoa se vê num mundo desconstruído daquilo que ela idealizou para ela ser o ideal para a vida dela. Muito bem. Vamos falar agora, vamos passar uma imagem agora, entre a imagem aí. Muito bem. As causas psicossomáticas da depressão. Pois bem, então tá no slide aí, na imagem. Os distúrbios mentais muitas vezes também afetam e são afetados por doenças como câncer, doenças cardiovasculares e AIDS, por exemplo, que como tal requerem serviço comum e esforços de mobilização de recursos. Por exemplo, a evidência de que a depressão predispõe as pessoas ao infarto, ao miocárdio e diabetes, as quais inversamente aumentam a depressão. Volta aqui para mim. Pois é, eu entrei nesse tema porque também certas doenças ensejam, dão oportunidade para que a depressão comece a surgir na gente, principalmente no câncer, ou câncer na pessoa, ou no câncer de um familiar que a pessoa ama muito. Pode ser a esposa, filho. Então a doença do câncer, tanto no sujeito como nas pessoas que ele ama, que circundam sua vida social, podem dar uma sensação de incapacidade, de frustração da vida, de perda de interesse da vida, que inclusive vai agravar a doença. Pois é, questões de doenças, questões psicossomáticas também são fatores que se analisam para o surgimento do câncer. Olha que interessante, né? Você nunca tinha parado para pensar nisso. Olha como que é grande a gente conceitualizar e ver da onde surge o câncer e o que é a depressão junto com o câncer, vários fatores, se misturam muitas das doenças nos sintomas depressivos. Pode ser uma via de mão dupla, tanto a depressão pode estar causando essas doenças psicossomáticas, como as doenças psicossomáticas podem dar oportunidade para o surgimento da depressão. Olha que interessante. Então, você tem que estar aí, esperto em observar, em entender a situação de uma pessoa com depressão. Não é mesmo? Para você perceber que também tem certas doenças. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que trabalhava com motofrete, né? Trabalhava, não quero falar nome, entregando comida aí, né? E num acidente de moto, ela veio a perder as duas partes da perna, do joelho para baixo de uma perna e do quadril para baixo da outra perna num acidente de moto. Pois bem, uma pessoa que tinha uma vida ativa, jogava bola com os amigos, sempre gostou, e essa perda dos membros inferiores causou a ele uma depressão profundíssima. Então foi uma causa em razão de um acidente. Pode ser síndrome do transtorno pós-traumático, também podemos passar por aí nesses conceitos. Mas o que aqui é importante é que a depressão surgiu pelo sentimento de capacidade dele se tornar cadeirante, perder os membros, ter limitações físicas para que ele continue numa vida ativa, e teve que se readaptar tudo. Ele veio pela terapia, ele começou a descobrir que ele não estava parado, ele ganhou prótese, começou a ter uma vida com limitação, mas uma nova vida.
E isso é que nos faz humano, a adaptação. Ele teve que se adaptar a um novo modelo de construção da sua vida dali para frente. Entender que a vida mudou. É um trabalho que a hipnose também pode auxiliar muitas e muitas pessoas. Você já parou para pensar? Você que está fazendo esse curso, como é grande essa questão da depressão? Bom, vamos mais uma causa. Segue o slide aí. Põe a imagem. Causa 1. Ao contrário do que normalmente a pessoa pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequências e não causa da depressão, considerada por muitos como mal do século. A depressão normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida, como a morte de um familiar, problemas financeiros ou divórcio. Acontecimentos marcantes como divórcio, desemprego e o fim de um relacionamento amoroso são causas frequentes de depressão, mas as situações que favorecem o estresse prolongado, como situações frequentemente no trabalho ou em casa, podem levar à depressão porque faz com que a pessoa passe a duvidar de si mesma e das suas capacidades. Os traumas emocionais que podem surgir quando surge a vítima do bullying ou sofre uma chantagem emocional também pode levar à depressão, porque pode realmente acreditar que elas são verdade, diminuindo sua autoestima e o que consequentemente favorece a depressão. Volta aqui para mim. Pois bem, não é isso que nós estamos falando? Olha a questão também financeira. Se a pessoa passa por muito tempo uma dificuldade financeira, ela também começa a sentir-se incapaz de prover a sua família. E a cobrança no ambiente familiar também, se é um ambiente familiar que ele tem a sua família, que não favorece essa construção de acolhimento, ele também vai surgir aí quadros depressivos. Por exemplo, eu atendi um senhor, já tinha uns 50 anos, tinha sido preso, tinha acabado de sair da prisão, ficou 30 dias preso por não ter pagado a pensão alimentícia do seu filho adolescente. Ele se viu desempregado, ele tinha mestrado, mas não arrumava emprego, a idade dele não favorecia o currículo, ficou um ano desempregado com algumas poucas poucas reservas financeiras que ele tinha. Ele era solteiro, tinha sua casa e não conseguiu pagar a pensão. O filho dele já adolescente, ele entendeu que dava para... Bom, enfim, a mãe foi lá e cobrou, não pagou, preso. E ele sentiu-se pior, ele já estava mal em razão do desemprego e da situação financeira. E aí? Ele foi preso. A lei brasileira, infelizmente, é essa. Não analisa isso, né? Não objetiva, não... enfim. Saiu muito pior do que entrou. Bom, fizemos um trabalho, eliminou a depressão, hoje está trabalhando aí de motorista de aplicativo, porque, enfim, não se consegue se colocar no mercado de trabalho e teve que de novo mudar. Então são vários fatores de desconstrução da personalidade, de desconstrução da autoestima, de desconstrução do ego, que vão dar ensejo à depressão. Eu venho falando isso, essa imagem só veio conceitualizar para você entender. E aqui eu estou exemplificando para você. Mas agora, solta mais uma imagem. Pois bem, vamos a essa imagem aqui, uma outra causa. No entanto, pode ser provocada pelo uso de alguns remédios, como Prolapa, em caso de doenças graves como câncer, HIV, por exemplo. Os diagnósticos de doenças graves como AVC, demência, ataque cardíaco ou HIV, por exemplo, também pode causar depressão, porque é preciso lidar com preconceito, enfrentar tratamentos dolorosos ou ter que conviver diariamente com medo de morrer. E quando se trata de doenças crônicas, como diabetes, síndrome do intestino irritável ou lúpus, existem maiores chances de ficar deprimido porque é preciso mudar a alimentação, deixando para trás alimentos que gosta, mas que agora são prejudiciais. Além disso, os familiares que convivem com uma pessoa com câncer, por exemplo, ou que trata diariamente as pessoas totalmente dependentes, também podem ficar deprimidos devido ao cansaço físico e mental, sofrendo constantemente com receio de perder o ente querido. Volta aqui para mim. Percebeu? Vamos supor uma pessoa, uma criança que nasce com lúpus. Eu tenho um colega que tem uma filha com isso. Eu ajudo ele a trabalhar muito a autoestima dele com a filha. Ela já cresce se sentindo diferente por uma doença crônica. Como é a construção disso? Ou como eu falei, né, naquela parte da psicossomática, as doenças.
Uma pessoa que adquire doenças, elas vão se sentir sim com medo da vida, de que não teve tempo de construir algo na vida delas, elas vão ter toda essa sensação. É uma gama de sentimentos e emoções que ficam num turbilhão, mas que desconstrói a autoestima, que desconstrói, desestrutura todo o seu ego, toda a sua personalidade, e ela se vê num mundo que não vale a pena mais viver. Mais à frente nós vamos falar de como se comportam e quais são as frases de um depressivo, para antes de entrar de como falar, como tratar. Uma outra causa, que nesse curso a gente vai falar pouco, é a causa genética, a predisposição genética da depressão. Por que não falo? Porque aqui é um curso de psicoterapia. E porque as causas genéticas, ainda que surjam da medicina, é um pensamento um pouco cartesiano e reducionista do sintoma psicológico. Muito embora exista uma chance de predisposição genética, mas é muito pouco, ela ainda que uma predisposição seja genética, ela vai ser acionada por questões emocionais e ambientais, o biopsicossocial. Então todo gatilho que vai ensejar por uma questão genética sempre vai partir das questões biopsicossocial. Então não vamos se preocupar com isso, porque a psicologia já superou essa questão genética. Assim como o câncer é uma doença psicossomática, a predisposição do câncer ainda é acionada por questões alimentares e psicológicas. Então nosso curso é em questões psicológicas, tratando a mente, para que a mente trate o corpo. Obrigado por essa breve explanação do que é depressão, como ela surge, seus conceitos, e até a próxima aula.